Meus queridos amigos e amigas fleumáticos, vamos falar de vocês hoje, ou melhor, de nós nesse vídeo, já que eu sou fleumático também. Então, esse conteúdo vai ter uma profundidade a mais, um olhar de uma pessoa com esse temperamento, com essas dificuldades e, é claro, com as nossas facilidades também. Vou compartilhar com vocês conceitos que eu, como fleumático, gostaria de ter aprendido antes para ter me desenvolvido mais e melhorado os meus relacionamentos. Existem muitas formas de falar de um fleumático, várias teorias por aí. No entanto, existem alguns conceitos que eu observei durante a minha trajetória que são conceitos-chave para que um fleumático saia da sua zona de conforto e parta para a ação. Esse vídeo vai ser para dois tipos de pessoas. Para você que é fleumático ou que não tem certeza ainda, mas vai descobrir durante esse vídeo. Você vai descobrir que nossa adaptabilidade é extremamente poderosa, que nós somos fáceis de lidar, dançamos conforme a música e sentimos que não temos tempo ruim, que damos conta de qualquer coisa, não é verdade? Só que muitas pessoas podem acabar abusando disso, o que acaba que prejudica a gente. E eu vou te mostrar como vigiar essa capacidade para que isso não aconteça. Esse vídeo também é para você de qualquer outro temperamento, que lida todos os dias com pelo menos um fleumático. Eu vou te dar dicas para lidar com essa tendência dos fleumáticos de não agir e de ter preguiça. Isso faz com que os melancólicos discordem desse jeito de ser e irrita qualquer colérico e sanguíneo. Por isso eu vou te dar dicas para vocês não ficarem agoniados com essa propensão de ficar parado em nós fleumáticos. E por mais que pareça contraditório, como que uma pessoa pode ser boa executora e preguiçosa? Não faz sentido, certo? Então presta atenção aqui que você já vai descobrir. Imagino que você já conhece um pouco da ciência do temperamento, mas continua comigo aqui que você vai gostar da minha abordagem sobre o trabalho. Nesse vídeo eu vou explorar as tendências de comportamentos dessas pessoas e o que podemos fazer para que o fleumático não vire aquela poça de água parada. Também falaremos das profissões que mais combinam com essas características, como a estabilidade emocional muito forte nesse temperamento. E ao final, entender como que se forma uma fonte de sofrimento se o fleumático estiver em uma função que não é muito adequada ao seu temperamento, podendo inclusive levar a problemas de saúde de natureza mental, como é o caso do esgotamento crônico, tão comum atualmente. Se você não sabe, eu fiz um vídeo que eu expliquei as origens dos temperamentos, a partir da observação dos comportamentos humanos e a simbólica deles, como são relacionadas com o fogo, a água, a terra e o ar. Fiz também a associação com as características quente e seca, frio e úmida, frio e seca e quente e úmida. Se você quiser aprofundar nesse conhecimento, depois de ver esse vídeo aqui, vai lá, assiste o vídeo e eu vou deixar o link na descrição. Inclusive, você vai poder descobrir o seu temperamento, se você ainda tem dúvidas, sem teste nenhum de internet. Vamos conectar hoje o desenvolvimento profissional de um fleumático. E no final do vídeo eu te conto por que eu acho que nós fleumáticos temos uma característica, talvez duas características mais nobres que os demais temperamentos. E não que eu tenha algo contra os demais. Bom, os fleumáticos eles se comportam como a água, né? Eles têm uma incrível habilidade de se moldarem ao ambiente. Então a água ela tem uma característica úmida e fria. Então, quando pensamos em algo úmido, automaticamente nos vem uma coisa molhada na nossa cabeça, certo? Então aqui a gente pode fazer uma pequena analogia. Vamos pegar um copo cheio de areia. E a gente vai agora colocar água dentro desse copo cheio de areia. O que vai acontecer com esse copo cheio de areia? Aparentemente, não cabe mais nada dentro desse copo, certo? Porque ele está cheio de areia. Só que essa característica úmida, ela envolve. É uma característica que ela se molda ao ambiente. Então, essa qualidade de umidade, ela tem esse poder. Então, quando você coloca uma água dentro de um copo cheio de areia, ela vai envolver a areia. Ela vai ali, em outras palavras, umedecer a areia, certo? E uma outra coisa que ela vai fazer também, ela vai esparramar muito fácil. Então, como ela entra ali, ela se esparrama muito fácil, né? Se você colocar uma água no chão, por exemplo, ali numa mesa, você consegue espalhar essa água. Então, essa é uma característica também desse temperamento, que ele tem uma característica mais dispersa, certo? E quando a gente fala de algo frio, o que remete a algo frio? A gente já pensa em ficar em casa, comendo pipoca, vendo filme no Netflix, né? Então, por quê? O frio ele tem essa característica de ausência de movimento.
né? Você não quer sair de casa quando faz frio, certo? Então, a tendência do frio é permanecer imóvel, concorda? Então, beleza. O fleumático, ele é exatamente dessa forma, né? Ele se molda ao ambiente que ele está inserido, né? Quando você perturba a água ali também, você dá um estímulo externo na água, ela simplesmente volta ao estado original muito fácil, né? Então, se você coloca a água dentro de um balde e põe a mão dentro do balde, quando você tira a mão, a água ela já está ali parada, né? Ela não deformou, digamos assim, né? Então, a água possui essas características. E isso é um poder muito grande, que é a adaptabilidade ao ambiente e o fato de voltar ao estado original mais fácil. Então, vamos imaginar, por exemplo, que um fleumático acabou de ganhar um prêmio em dinheiro na empresa, né? Ele se dedicou bastante para um projeto e ele acabou de ganhar esse prêmio. Eles vão esboçar uma reação mínima, independente da quantidade do prêmio. Pode ser, sei lá, 100 mil reais ou 400 reais. Então, as reações elas vão ser muito parecidas. Então vai ser, por exemplo, assim, Gil, você ganhou 100 mil reais de bônus esse ano. Eu vou falar, que legal, bacana, né? Gil, você ganhou 400 reais de bônus, ou não vai ter bônus esse ano. Poxa, que pena, né? Absolutamente impassível. Então, uma outra analogia interessante de se fazer é o happy hour da empresa. No happy hour da empresa, o fleumático é aquele que ele não vai, primeiro, se ele não for convidado, e se ele não for intimado aí, ele não vai de jeito nenhum, na realidade, né? Então, para ele ir, você vai precisar realmente dar uma direção. Você, ao invés de chegar e falar bem assim, ô fulano, vamos no happy hour ali às 18h30, depois do trabalho, ele provavelmente vai falar, não, acho que é melhor não, vou para casa, tenho que cuidar das minhas plantinhas, alguma coisa dessa natureza. O melhor seria quase dar uma ordem para ele. Fulano, vamos no happy hour às 18h30? A tendência do fleumático é justamente responder sim para essa pergunta, porque você está dando a direção para ele. Então a água ela se comporta dessa maneira. Imagina um curso de rio, né? Ele faz exatamente o caminho que você desenha. Dá para dizer que o fleumático ele é um seguidor de ordens, ele costuma executar muito bem as ordens que são dadas para ele. E desviar um curso de rio, ele vai seguir o caminho que você conseguir desviar, certo? Então, basicamente o fleumático funciona dessa maneira. E uma outra característica do fleumático é que você raramente consegue contrariar um fleumático. É muito difícil, eles são muito pouco impulsivos. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito atrasado para ir trabalhar. Meu trabalho começava ali por volta das 8 horas. O banco abria às 9, eu precisava ir no banco para resolver umas coisas do aplicativo. Eu cheguei exatamente no horário correto, às 9, e normalmente durava ali uns 15, 20 minutos para poder resolver esse problema, porque eu já tinha tido esse problema uma vez. E eu precisava realmente que isso fosse resolvido. E eu estava ali esperando ser atendido. E uma pessoa, ela simplesmente cruzou a minha frente ali. Ela passou, ela furou a fila, né? E num determinado momento eu pensei, não, vou contestar, vou criar caso, vou fazer alguma coisa desse tipo. Porque realmente eu já estava precisando ir trabalhar, né? Pensando já que o pessoal já estava me esperando, né? Tinha as reuniões já programadas e tudo mais. E aí eu pensei, né? Vou criar caso. Mas aí eu até analisei um segundo momento ali, basicamente pouco tempo depois, já pensei assim, às vezes ela tá mais com pressa do que eu. E aí eu não fiz nada, eu só esperei minha vez de ser atendido, né? Então, uma situação que tiraria qualquer pessoa do sério, simplesmente não fez nenhum efeito comigo. Então, o fleumático ele tem essa característica de impassividade, né? A gente fica tranquilo quando, às vezes, uma pessoa tem tendência a fazer um barraco, por exemplo. E na realidade é muito difícil para nós sentir qualquer coisa, né? Aquela pessoa que não tem tempo ruim. Ele está bem em qualquer situação. Vamos supor que, sei lá, deu um problema no pagamento da empresa. E essa pessoa ela não consegue mais pagar os fornecedores ali na empresa, a empresa pode até sofrer prejuízo.
já existe um risco, né, dos fornecedores não atenderem ali aquela pessoa. O fleumático vai ser aquela pessoa que vai falar assim, ah não, daqui a pouco resolve, né, o problema já passa. E se fosse um colérico, ele provavelmente começaria a ligar questionando os fornecedores, questionando o sistema, o suporte, né, quanto tempo seria para eles resolverem esse problema, qual a alternativa, se tinha uma solução que eles poderiam fazer ali no lugar, né? E o colérico ele não conseguiria não fazer isso, né? O fleumático não, o fleumático ele basicamente já fez tudo que tinha para fazer, por exemplo, abriu um chamado suporte, está resolvido, então daqui a pouco eles vão resolver. Então isso por um lado é bom, mas por outro é ruim, né? Porque você não tem ali necessariamente um sentido de urgência no fleumático. E alguns problemas desse temperamento é justamente a dificuldade deles se irritarem. E quando eles realmente saem do sério, eles são como um tsunami ali. Eles vão fazer um estrago danado. É como uma barragem, por exemplo, que você vai enchendo ali. E essa barragem ela vai enchendo, uma hora ela vai transbordar e vai estourar a comporta e vai sair arrasando tudo pela frente. Então é importante que você tenha essa noção que o fleumático precisa realmente ter esse espaço onde ele pode dizer as contrariedades que ele está sentindo para que ele não desconte em todo mundo depois, porque acaba sobrando realmente para todo mundo. Uma outra característica do fleumático é que eles são confortáveis dentro do mundo interior deles. Isso faz com que eles sejam emocionalmente estáveis. Eu já citei aqui várias situações que o fleumático, em qualquer uma delas, qualquer outra pessoa perderia a cabeça. Não é isso que acontece com o fleumático. Vamos colocar uma outra situação do trabalho. Supondo que ele receba um e-mail cobrando a atividade que eles pediram no dia anterior para o fleumático fazer. Dificilmente essa pessoa vai responder o e-mail com grosseria. Pode ser que ele nem responda, pode ser que ele nem veja esse e-mail, porque ele tem uma atenção dispersa. Lembra que eu falei que a água ela esparrama fácil? Então, é provável que às vezes ele até colocou para responder o e-mail e não clicou em enviar. O e-mail ficou salvo lá na pasta de rascunhos. Então, eles têm essa característica mais também dispersa, né? E o comportamento mais estável para o fleumático pode remeter a um comportamento preguiçoso, como a gente comentou no começo do vídeo, e que é um comportamento mais parado, sem perturbação. E essa inércia, essa tendência de ficar parado, ela não necessariamente é preguiça. Às vezes o mundo interior para o fleumático ele é mais interessante, o mundo intelectual e imaginário é mais atrativo que o mundo externo. E trazendo isso para o ambiente de trabalho, é aquela pessoa que idealiza vários projetos, vários cenários para um projeto, e ela não tem ação para colocar nenhum desses cenários em prática. Porque vai tender a perturbar justamente o estado atual de conforto que ele está sentindo. Entende? Então é muito difícil para o fleumático ter essa percepção também. E provavelmente o maior desafio do fleumático, dessa alma fleumática, é sair desse mundo interior, desse mundo de fantasias e projeções e voltar para o mundo em que ele possa colocar as coisas em prática. Então, nesse caso, é preciso aceitar que algumas situações vão existir que são desagradáveis para essa pessoa e ela vai precisar enfrentar deliberadamente e escolher deliberadamente fazer essas situações contra a vontade deles. Como seria isso no trabalho, por exemplo? Seria renegociar prazos, buscar recursos e pessoas ali para realizar um projeto, aceitar novas funções e desafios e ter interações sociais. Então, por mais que seja desconfortável para ele fazer isso, para um fleumático fazer essas coisas, ele vai ter que se forçar a fazer. E um último ponto interessante aqui que eu vou falar em breve, eles podem ter a habilidade e aprender com pessoas do temperamento diferente. Eles possuem a característica natural de aprender com pessoas que são diferentes do temperamento que ele tem. Então agora, presta atenção agora que é importantíssima essa parte. Então, fica atento aqui. E antes de mais nada, se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreve no canal para que você não perca nenhum conteúdo igual a esse.
No começo do vídeo eu falei de uma habilidade de se moldar, né, que ela pode ser ruim. E esse problema ele pode se tornar realmente uma fraqueza. Então vamos supor que o fleumático está em um ambiente que as pessoas não buscam crescer, que as pessoas só falam de outras pessoas, que não tem uma conversa que seja inspiradora, que as pessoas são negativas, né? Você pode chamar aquele ambiente tóxico, digamos assim. Essa pessoa fleumática automaticamente ela vai deteriorar junto com esse ambiente. Então ela vai tomar a forma daquele ambiente ruim. E o pior é que ela não vai querer mudar depois. Ela vai ter a tendência ali de permanecer paradão, se não houver nenhum outro estímulo externo. Entende? Então, se ela se acabar se fechando mais naquele seu mundo interior de fantasias, ela vai ficar quieta ali, vai ficar parada. Uma das formas de evitar isso é sempre desenvolver no fleumático ali pequenos projetos, pequenas metas, saber exatamente o caminho que ele vai seguir. Você vai desenhar uma meta para o fleumático. E se eu estou falando com o fleumático precisa desenhar essa meta para ele. Fazer que as probabilidades onde ficar estagnado elas sejam diminuídas, mesmo que o ambiente seja ruim. Então é basicamente lutar contra um ambiente que não está propenso à sua evolução. Então, a gente viu até agora que o fleumático tem essa tendência de ficar no seu mundo, ficar parado. Que ele se adapta muito bem aos ambientes novos, né? E é preciso ter cuidado com essa habilidade, porque se adaptar a ambientes ruins também pode ser um problema, causando uma estagnação. E a gente observou também que a alma fleumática ela tem uma incrível capacidade de voltar ao seu estado original, trazendo uma estabilidade emocional para essa pessoa, que são bem difíceis de tirar do sério, certo? Então agora eu quero trazer duas características que eu não falei ainda, mas que fazem uma diferença muito grande para uma pessoa fleumática como uma vantagem real, assim, que a gente já não observa em outros temperamentos. E eu vou dar de bônus para quem ficou até aqui, porque a essa altura muitas pessoas já saíram desse vídeo, já pegaram as dicas, fecharam a aba e foram embora. E se você está assistindo aqui comigo, eu tenho certeza que você é uma pessoa que não gosta de estar na média, que você gosta de ter resultado. Então pega aí o valor que eu vou te dar. Então, pessoal, é o seguinte. A água ela tem um poder de absorver aromas. Ela é um solvente natural, né? Ou seja, a água ela se mistura muito fácil. Você usa a água para diluir as coisas. Então, quando uma pessoa que convive por muito tempo com os temperamentos, ela começa a absorver essas qualidades dos temperamentos. Então, o fleumático ele começa a pegar o que o colérico, ou o sanguíneo ou o melancólico tem. E claro, ele consegue também absorver as coisas boas e as coisas ruins, né? Não é um excludente. Então, se ele convive com uma pessoa que tem hábitos muito ruins, ele com certeza vai absorver esses hábitos, né? Então, se ele conviver demais com um colérico, pode ser que você deixe o fleumático mais irritado e agindo com uma facilidade maior, que ele fique mais expansivo, digamos assim, queira conversar mais, se tornando um pouco mais independente. Convivendo com o sanguíneo, por exemplo, pode ser que ele fique mais falador, querendo conversar sobre outras ideias, que ele fique até mais emotivo, se comovendo com mais facilidade. E o melancólico pode tornar o fleumático mais analítico também, principalmente frente à realidade, ao invés de ser alguém fantasioso. E colocar em prática também todas as coisas que o fleumático costuma pensar, externar as coisas que fica no interior. O fleumático também ele poderia se tornar mais duro convivendo com o melancólico, mais resistente. Ele ficaria com a característica mais do gelo, sabe? Então essa é uma das características que pode ajudar o fleumático a aprender novos comportamentos assim que naturalmente ele não tem. E a segunda característica que eu acho incrível é o poder de renovação. Então a água ela tem um poder de ciclo, né? Ela evapora, depois chove e ela volta ao seu estado original. E isso faz com que a pessoa ela se recupere de grandes acontecimentos de uma maneira muito rápida. Então eles estão ali prontos já para começar de novo. Então comparando com os outros temperamentos, o fogo ele se apaga muito, muito rápido, muito fácil. Dificilmente você consegue reerguer uma pessoa ali
colérica sem um motivo. Ela vai precisar de um motivo. Né? Tem o caso famoso de um empresário colérico falido. É muito difícil você tirar esse cara de lá. Ele não vai querer queimar nunca mais. O ar, ele dispersa com uma facilidade muito grande. Além de ser muito difícil você ter um ar constante. Ele toda hora está mudando de rumo, certo? E a Terra, ela demora anos para ela sair do lugar, que ela se mova de fato ali. Então a Terra é uma coisa muito estática, né? Ela é difícil de ser movida. E por essas características é possível deduzir que o fleumático ele tem uma facilidade de navegar mais pelos desafios da vida e no trabalho, né? Com essa adaptabilidade. E agora a gente vai falar e vai descobrir quais são as profissões que mais se adequam a esse temperamento. Como que eu lido com elas? E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva que não é para que vocês usem esses modelos como algo determinístico. Ah, Gil, eu sou assim porque meu temperamento é tal. No caso, eu sou assim porque eu sou fleumático. Não mesmo, não é para acontecer isso. Se o seu temperamento te leva a tomar decisões ruins, você vai precisar lutar contra isso, contra essa inclinação. E isso é muito importante, porque você tem que... São inclinações más que você precisa lutar. Você precisa desenvolver as boas qualidades do seu temperamento, certo? Então vamos lá. Os fleumáticos, dos 4 temperamentos, são os mais fáceis de lidar. Isso está claro para todo mundo já agora nessa altura do campeonato. Então, pessoal, é o seguinte. É interessante para mãe de filho fleumático, inclusive, esse é um fato interessante aqui, que eu acabei de lembrar. Mãe de filho fleumático, ela quer ter, sei lá, 10 filhos, sabe? Porque eles são muito simples de lidar, né? Que a gente já entendeu isso aqui. Então, se a gente for comparar com um temperamento colérico, por exemplo, e sanguíneo, se você pega uma mãe de um filho colérico e sanguíneo, elas não querem saber mais de filho, elas querem um e tá ótimo, porque eles são muito agitados, né? Eles não são... É difícil segurar uma criança colérica e uma criança sanguínea. A criança fleumática ela é tranquila, ela é passiva. Ela só vai chorar quando ela tiver que chorar mesmo, quando ela está com fome, por exemplo. Então essas características de estabilidade emocional e uma certa frieza no sentido das emoções faz o fleumático ser uma excelente pessoa para ter funções que lidam com emoções o tempo todo. Então, como você tem casos de psicólogos, médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfermeiros, todas essas profissões que você de alguma maneira tem uma conexão direta com a pessoa e você lida com diferentes emoções todos os dias, né? E a razão disso é simples, porque esses medos e essas emoções que as pessoas que procuram essas profissões têm, ou precisam dessas profissões, elas precisam ter certeza ali de que uma pessoa vai ser emocionalmente estável, né? Então, um fleumático ele tem essa estabilidade. E essa confiança, eles conseguem passar também essa confiança para as pessoas. Então, o fato do fleumático não se abalar facilmente, né? Você pode contar uma história triste para o fleumático e ele não vai deixar prevalecer aquela emoção. Isso não quer dizer que ele não se importe com isso, muito pelo contrário, ele está ouvindo muito bem e absorvendo o melhor que ele pode. Então o fleumático ele tem essa habilidade muito boa para as profissões, principalmente relacionadas ao emocional. Engenheiros e arquitetos também são excelentes para uma profissão fleumática, para uma pessoa que seja fleumática, né? E são ótimos temperamentos porque eles lidam com assuntos mais exatos. Naturalmente, um engenheiro e um arquiteto eles têm uma técnica, uma lógica muito bem definida ali para que eles possam seguir. E usando essa mesma analogia com o curso do rio, por exemplo, eles já têm um caminho, é como se eles já tivessem o curso do rio, né, o caminho descrito para que eles possam percorrer, concorda? Então o fleumático ele pode se beneficiar muito dessa profissão de engenheiros, né, e arquitetos, porque para onde ele for direcionado, ele vai executar o seu trabalho com muita maestria, com muito bem, né, já que essa capacidade de adaptação é evidente, né? E aquela pessoa que chega no projeto, ela já dá resultado muito rápido, às vezes em poucas semanas. E tudo bem, eu sei que a realidade de vocês é diferente. Eu sei que a maioria de vocês aqui, você que é fleumático, você trabalha como analista, como gerente executivo ou empresário às vezes. Presta atenção aqui que você não vai precisar ficar buscando esse conteúdo aí
em tudo que é vídeo na internet, para que você entenda isso. Então vamos começar com os analistas. O analista ele vai elaborar os seus projetos e metas, você vai traçar um curso de rio para que você possa seguir. E depois você vai começar a executar essas ações de fato que você desenhou. Então é importante você deixar claro para a sua liderança, para a sua gerência, os desenhos dessas metas e seus objetivos. E veja que o maior problema do fleumático é justamente a tendência de ficar parado. Então você precisa buscar esses estímulos, porque senão você vai virar tipo a água da dengue ali, você vai ficar paradão, entendeu? Então não seja uma pessoa que não busque isso. Vá atrás. Isso é lutar contra a sua vontade de ficar parado, tá bom? Se você é um gerente do fleumático, o mesmo se aplica para agora o que eu acabei de falar do analista. E agora, vamos supor que você precisa estimular as pessoas, né? Então, você vai trazer para essa pessoa onde ela vai passar, né? O que ela vai buscar. Você vai precisar dar essa direção, que a gente chama do caminho das pedras para a pessoa, né? Para o fleumático. E ele vai executar muito bem. Sem esse estímulo, ele vai ficar muito difícil ele se orientar, ele vai ficar se guiando, ele vai ficar perdido na realidade. Então, e muitas das vezes, se ele não ficar perdido, ele vai ficar parado. Então, ele vai ficar fazendo ali o básico, que é justamente o que você não quer. Então, você vai deixar essa pessoa mais eficiente, para que ela não crie uma ineficiência. E dos componentes para... uma coisa importantíssima. Ineficiência no trabalho é um dos componentes para desencadear o burnout. Então, presta atenção nisso. Existem outros 2 componentes que fazem com que a pessoa entre no burnout, que é o cinismo, que é uma descrença ali no trabalho, e o esgotamento físico e mental. Né? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, que já está bastante longo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que eu tenho um vídeo explicando exatamente, detalhadamente, como que o burnout ele se forma, tá bom? Então, se você quiser aprofundar nesse assunto, saber como que é o burnout, como que faz para sair dele, assiste lá logo depois de terminar esse vídeo aqui, beleza? Então vamos seguir aqui. Então vamos lá, o empresário. O empresário ele é um pouco mais complexo, porque quem empreende, ainda mais se ele for sozinho, ele vai ter que desenhar o próprio caminho dele. Então a pessoa fleumática, fazer isso para ela vai ser mais custoso, vai exercer um esforço maior. Então vencer essa dificuldade pode custar muita energia para o fleumático. Mas a vantagem é que o fleumático ele se adapta e se recupera com uma facilidade muito rápida, né? Então isso a gente comentou isso ao longo do vídeo, então isso é muito evidente para o fleumático e isso é uma potência, digamos assim, no ambiente empresarial, porque você consegue ali se recuperar de quedas, né, de eventuais reveses no mercado de uma forma mais rápida. E aqui eu entendo que a gente tem 2 saídas para o empresário fleumático. Né? A primeira delas é achar um sócio que complemente o seu temperamento. Né? Talvez um colérico ali que vai ter mais esse espírito de liderança, guiando ali o fleumático no caminho das execuções das atividades. E a segunda que eu entendo é ter um plano de negócios. Né? Depois depois que você tem um plano de negócio, você dá o primeiro passo, é vital. Porque senão o fleumático vai tender a ficar parado. Então, assim, por exemplo, vamos supor que você vai... Vamos pegar a analogia do curso de rio. Você vai desviar o curso do rio. É muito difícil você desviar o curso do rio no começo. Mas uma vez que você desviou, ele vai seguir o caminho que você vai desenhar. Então, aqui é justamente esse o ponto. O colérico ele vai abrir esse caminho. Né? Então, é uma forma de complementar aí o temperamento colérico com o fleumático. Então, aí o fleumático vai ter um esforço menor, certo? Que ele teria se ele estivesse sozinho, se ele estivesse caminhando sozinho, certo? E o colérico vai trazer essa energia de execução das tarefas para não deixar as coisas paradas. E aqui o perigo para o fleumático que está na posição que o temperamento não está ajustado, né? Que é justamente essa passividade, que é a não reação. O fleumático ele não reage, né? Então, se eles forem considerados lentos demais para tomar uma decisão e ficar perguntando demais para o time, isso pode gerar um desconforto ali.
ele não sabe muito para onde que ele tem que seguir. Ele vai ficar perguntando muito pro time dele, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, né? Pedindo muita opinião. E sendo que o time espera isso dele. Então isso é muito comum nos próprios empresários e fleumáticos que estão em posições executivas. Né? Situações que podem gerar esse estresse, né? E prejudicar bastante a saúde mental do fleumático em si. Porque ele vai ficar perguntando e na realidade não vai ter uma resposta, porque as pessoas estão esperando isso dele, e aí ele vai começar a sofrer. Né? Então ele claramente vai precisar desenvolver essa habilidade. Né? Mas enquanto isso acontece, pode ser que ele vai desenvolver uma ansiedade ali, um esgotamento no meio do caminho, e é importante ficar atento a esse tipo de coisa, porque senão ele vai expirar, né? Ele vai acabar espanando. Então assim, presta atenção nessas características de passividade, não deixe que você fique sem saber o caminho que seguir. Né? Então isso você vai ter que buscar recursos para isso. Né, pessoas que possam te ajudar, beleza? E aí um resumo para o fleumático é não ficar parado, gente. Para nós fleumáticos, saia do campo das ideias, né? Vamos para o campo das ações. Não ficar perdendo tempo, imaginando demais os cenários ali, ficar se fechando no nosso mundo interior. Eu sei que é confortável, mas a gente precisa exercer essa potência, né, que o fleumático tem. A gente precisa ter essas interações, né? Manter a água do rio correndo, né? O tanto que é bonito você ver um rio correndo assim, o tanto que é gostoso, né? Inclusive até escutar o barulho da água, é muito bom. Que é você extrair do fleumático o potencial dele. O potencial é o rio correndo, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, que você não vai perder mais nenhum conteúdo igual a esse. Um grande abraço.